Oi, estamos de volta, 15 dias se passaram e cá estamos para a gravação do nosso segundo episódio do Além da Pausa. Doutora Tabata Monzer, como vai você? Tudo bem, e você, minha parceira? Estamos muito felizes, né, Tabata? Muito felizes, Antes de começarmos esse segundo episódio, acho legal a gente agradecer a nossa audiência, né? Com certeza, estamos muito felizes pela repercussão, por todo o carinho que nós recebemos nesse primeiro episódio, no episódio de lançamento, que foi um sucesso, né? E uma apresentação, né? A gente pincelou um pouquinho do que a gente vai encontrar aqui, né? Que nada mais é do que um bate-papo sobre menopausa, né? Um assunto que muita gente tem interesse, todas nós temos interesse, e a doutora Tabata está aqui exatamente para isso, para sanar todinhas as nossas dúvidas. Inclusive, já temos várias perguntas de seguidoras, né? Do nosso happy hour, as convidadas que lá estiveram. Tivemos um happy hour muito legal. Foi muito gostoso. Foi muito prazeroso receber todas aquelas mulheres. Queríamos mais, mas infelizmente não tínhamos espaço para quantas mulheres a gente gostaria de... Na próxima a gente dá uma aumentadinha. Nós vamos dar um jeito de aumentar isso aí, né? E hoje, né, Pete, nós temos uma convidada muito especial, né? E que está aqui. E quero que tu apresente ela para mim, então. Na verdade, eu quero que tu conte para quem está nos assistindo. Hoje a gente vai falar exatamente sobre o que, Tabata? A menopausa é um leque, né? A menopausa é um leque. Hoje eu resolvi trazer essa minha paciente, que é uma querida, e que ela viveu os dois mundos. Ela entrou na menopausa e ela fez o tratamento e teve que parar o tratamento. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do caso dela, vamos falar um pouquinho dos sintomas da menopausa, em cima do que ela sentia. E aí a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje. Deliane, seja muito bem-vinda Deliane ao podcast Costa. Além da Pausa. Muito bem-vinda, minha linda. Muito obrigada. Estou felicíssima de estar aqui hoje, de contar um pouquinho da minha história, mas feliz, né, do convite de vocês para poder passar o que eu vivi, o que eu vivo, né, porque a menopausa ainda não passou. Ela segue firme e forte, Deliane? Ela está bem apegadinha a mim. Com quantos anos tu entrou na menopausa? Então, eu entrei... Nos 46, eu fiz uma cirurgia, que eu tirei o útero, né? Que tem um nome bem bonito, que eu não sei dizer. Esterectomia? Esterectomia é a retirada do útero. Isso, eu tirei aos 46 anos. E na minha leiga, eu imaginava que eu não iria passar menopausa. Por quê? Eu acho que Tirou o útero no útero menopausa, eu né? E outras mulheres, né? E tu já tinha filhos? Já, eu tenho 2 filhas. Eu imaginava que, como muitas, né, que a menopausa é o quê? A falta da menstruação. Então, se eu tirei o útero, Glória! Estou livre. Tirei aos 46 e quando chegou aos 49, eu estava em ebulição. Mudou muito? Muito. Teu corpo, tudo? Tudo. Eu estava sobrepeso, eu estava... com os fogachos que já começavam, insônia, uma angústia, Não conseguia, assim, é uma coisa que eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Desandou tudo. Mas tu não se reconhecia, eu né? Eu não me reconhecia e eu não associava a menopausa, porque até então eu achava que estava livre da menopausa. E assim foi... E eu só fui decaindo, sim. E ninguém te informou isso com relação à cirurgia? Isso que eu ia falar. Ninguém te alertou dizendo, ó, Deliane, vai acontecer alguma coisa. Eu não sei se eles não alertaram ou talvez eles acham que era mais do que normal eu saber, talvez. Mas nunca entrei em questão, assim. E realmente eu não pensava que tudo que eu estava sentindo era sintomas do menopausa. Tu associava a quê, Deliane, esses sintomas? Cansaço, depressão. E depois sabe o que acontece? A gente às vezes reclama para uma amiga ou para alguém também. Olha a tua idade. Também? Tudo cai pra idade, né? Chega e tu tinha 46 anos? 46. Quando eu cheguei nos 49, né? Que ela começou que eu comecei, todo mundo disse, mas já tá quase 50. Com 50 anos tu quer o quê? Que seja uma menina. Mas não podia ser aquilo. Eu não queria chegar na melhor idade, como todo mundo diz, né? Que a gente chega numa fase, a melhor idade, daqui pra frente a melhor idade. Sentindo tudo aquilo. Daquele jeito. Daquele não era jeito, qualidade de vida. não tinha mais força para nada. Não tinha vontade, não tinha nem ânimo, não tem. A libido, não tudo. E engloba, né? Aí pra mulher o quê? Tu perde vontade de arrumar cabelo, de sair de casa. Aí o sobrepeso, até de viver, né, Deliane? E um cansaço. Assim, um sono de dia
E à noite, zero sono. Insônia nunca... E continuava trabalhando, continuava fazendo todas as suas atividades. Aí as pessoas sempre associavam isso à idade, como se eu chegasse aos 50 pronto. Como se fosse uma velha, pelo amor de Deus, 50 anos, isso, né, muito nova, tem que acabar gente? isso daí, né? Meu Deus! E eu me sentia. Até que eu comecei a agarrar um abuso de ter 50 anos. Ou chegar nos 50 anos. Tadinha. Aí as pessoas diziam assim, imagina, ela não quer ficar velha. Eu não queria ficar velha do jeito que eu estava. A velhice desse jeito, né, Adeliane? Ninguém vai querer, né? Eu pensei assim, meu Deus, eu trabalhei tanto, trabalho até hoje, para quando a gente chegar numa idade, aproveitar a vida, né? Claro. Mas com aquela vontade, né? Tinha muita vontade de viajar, muita vontade Tu sempre foi uma mulher pra frente, assim, sempre ativa. Eu Empresária, trabalho mais de 30 anos com evento, eu sou da noite, eu sou ligada, nem vou dizer 220, uns 520. Sempre fui. Só que aquilo não estava mais. A minha mente dizia, vai, né? Ou aqueles planos, aquelas coisas que a gente amanhã vou fazer isso. Mas o corpo não acompanhava. Não vai. E chegou a tomar medicação? Então, eu quando cheguei nos 49, assim, que foi antes um pouco da pandemia, eu tava... Aí eu procurei médico, daí é depressão, era remédio para ansiedade, remédio para depressão. Esses eram os diagnósticos? Sim. Foi no psiquiatra que tu foi? Psiquiatra. Eu primeiro fui no neuro, né? Porque a minha cabeça, eu não lembrava mais nada, a velha... A perca de memória, todo mundo achando que tá ficando assim, louca, né? A gente falou isso, né? Tô ficando louca, tô enlouquecendo. Não saber, tu pegar um carro, tá dirigindo, certo ponto, ou daquele lapso de memória, assim, que tu, por um minuto, tu pensou onde que eu tô, o que eu tô fazendo. E eu tava muito preocupada com isso. Isso tava chega a bater um desespero, né? Eu fui num neuro, daí o neuro, uma estafa, cansaço, daí começa a procurar tudo isso, né? E eu fiquei ainda fazendo tratamento para depressão, para ansiedade... Até 2003, quando eu procurei a doutora Tabata, porque comecei a assistir esses vídeos. Tu encontrou a Tabata na internet? Na internet. Ai, gente, olha isso, sobre Santa isso. internet! Encontrei, e quando ela sempre posta, né, Tabata, aqueles videozinhos da e eu me encaixava ali, era aquilo. Ela falava, era contigo, né, Adeliane? Eu disse, por que não, né? Aí foi. Porque todos esses teus tratamentos até então... Zero resultado, tu não se sentiu assim, bem. Ela toma remédio pra dormir, tu dorme. Aí toma um remédio pra acordar. E no outro dia acorda pesada, né? No outro dia tu tá pesada, mas daí tu não tem mais aquela ansiedade, mas a memória não tá, o corpo tá daquele E jeito. também viver dopada não é vida, né, Adeliane? E tu sabe que daí dói coluna, dói joelho, porque daí tu tá sobrepeso, tu tá Aquela angústia melhorava, mas a disposição, tu sentia melhora? Não melhorava, né? Não melhorava. E eu ouvi de um médico ele dizendo, mas tem que ir para academia, tu tens que fazer dieta, eu sei que a gente tem, só que a gente não tem força, não é dizer assim, eu não sei fazer uma dieta, ou eu preciso. Não tinha nem ânimo, né? Não tem ânimo, é igual para uma mulher muito importante, né? Ter ânimo para acordar, tu querer te arrumar, tu querer sair, tu querer emagrecer até, né? Até colocar a roupa da academia já é um percurso, né? É um longo percurso. Entendeu? Até tu colocar, né? E aí depois tem que ir ainda, né, Adeliane? E ainda. E daí em 2023. Foi logo depois da pandemia, assim, que a gente passou. A pandemia foi pior ainda pra ti. Então, eu vou te dizer que, como eu já te disse que eu sou ligada no 220, eu trabalho dia e noite. Trabalhava. A pandemia, para mim, foi um tempo de eu sossegar e fazer o tratamento. Porque daí pararam os eventos. Amarra, né? Eu trabalho com evento, né? Eu tive que fazer o tratamento. Só que o tratamento aquele, né? O corpo, ele descansou. Mas a sensação do peso, da angústia, aquela coisa assim, não melhorou. Mas eu passei a pandemia fazendo o tratamento sempre. Eu digo que eu vivia lexotada, né? Lexotada, essa foi boa. Antidepressivo. Coitadinha. Para dormir em crise de ansiedade, aquela coisa toda. Aí, então, quando veio essa época, 2003, eu fui na Tabata. Tá, agora, tu não pode falar agora. Quando tu chegou na Tabata, o que ela te falou? Não, em primeiro... Como é que foi a primeira consulta com a Tabata? Não, a primeira conversa eu já tava chorando, né? Com a Tabata? Porque eu não quero, não sei se é assim, mas tu já abriu teu coração pra ela? Tu lembra? Lembro. Lembra super? Lembro. Aí eu vinha também, eu tava num grau de diabetes altíssima, né? Aí, o que temos que fazer? Ela disse, eu vou te ajudar,
Mas não é só eu que te ajudo. Tu tem que me ajudar. Tu faz meio que um pacto com a paciente, Tabata? Isso. Eu olho Tem que bem ser, no né? fundo do olho, pego na mão e falo, tu tá disposta? Eu vou te ajudar, mas tu vai ter que fazer o que eu falo pra ti. E eu sou braba, né, E Deliane? é braba. Porque quando não faz, eu pego no pé. E eu disse, eu sei, eu sabia tudo que eu tinha que fazer. Eu tenho que entrar numa academia, eu tenho que emagrecer, eu tenho que parar de comer o glúten, eu tenho que tirar o açúcar, mas eu não tenho força delas, mas tu não vai ter força. E não era isso que eu queria ouvir, é que eu não me achava tão incompetente, talvez, porque o médico dizia, tu tens que ir, mas eu não tinha força. E quando eu cheguei lá, a Tabata disse assim, eu vou te ajudar a tu ter essa força. Tu não tens agora, porque Eu entendo que tu não tem essa força, né? Ela sabia mas disso, a partir de agora, eu te ajudo, tu me ajuda para nós ter um resultado bom. Eu acho que a palavra para isso é acolhimento, né? A gente tem que ter empatia. Porque é muito fácil tu apontar o dedo e falar, é isso, é... Mas olha só, se ela tá ali, ela tá disposta a mudar. Ela quer mudar. Então, ela tá precisando de ajuda, ela está pedindo ajuda. E ela estava numa situação em casa, depressiva. Isso. O fato de ela chegar até o teu consultório, né? Isso, abrir o seu coração, chorar na minha frente. É meio que uma bandeirinha de me ajuda, me né? De ajuda. socorro, né, Deliane? Isso. E nos primeiras semanas para fazer exame, né? Para ver tudo, vitamina D, essas coisas todas. Esse assim. foi o primeiro contato, tu pediu uma bateria de exames pra ela? Varredura. Aí fiz uma varredura Vamos ver de aonde que exames. tá. Aí tu estava disposta a fazer, então eu vou fazer tudo isso. Eu tava que eu não quero e eu não queria naquela época e hoje eu ainda faço as coisas porque eu não quero chegar como eu tava. Eu não acho que é os 50 teu, os 50 hoje eu com 54 já, mas eu não acho que chegar nos 50 daquela maneira eu não queria. Então eu queria tentar qualquer outra coisa, Mudar né? de vida. Mudar de vida. Então ela disse nesses 15 dias que exame, mamografia, tudo isso que a gente vai fazer, tu começa em casa. Tira o trigo, tira o açúcar, vai diminuindo. Não tira tudo, né? Porque a gente também não consegue, né? E os exames quando vieram, né? A diabetes altíssima, estava com muito sobrepeso, quase 20 quilos acima do peso. E mamografia, daí ela viu vitamina e a gente começou ali. Começou a repor vitamina. Vitamina D. Vitamina B12. Porque muitas Q10, vezes as pessoas acham que é só hormônio também. E não é, né? Nós sabemos que existe uma deficiência de vitaminas muito importantes que também cansa muito mais, que também fadiga muito mais essa mulher. Então, a gente tem que ficar atenta a isso também. A suplementação, a alimentação, né? Alimentação. E aí, nós iniciamos com o que pra ti, Deliane? Com gel, mandamos fazer os 3. Isso já é a terapia hormonal. Já é a terapia o gel. hormonal. Eu E iniciei por assim. que ela começou com o gel? A via transdérmica, Pete, é uma via, a minha primeira via de escolha. Por quê? É uma via segura, não tem a passagem hepática, então o comprimido via oral, ele aumenta um risco tromboembólico por passar pelo metabolismo hepático. Então, a via transdérmica isso minimiza. E eu sempre inicio por quê? Tabata, não me adaptei. Tabata, preciso aumentar dose. Eu preciso diminuir dose. É fácil. Ou eu tiro o gel, ou eu aumento dose, ou eu diminuo dose. É fácil de manipular a dosagem dessa medicação, né? E aí, tu usou por quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Quando eu voltei um retorno, porque a gente faz a vitamina D em 3 meses, alguma isso. coisa assim. Quando eu voltei, ela a pergunta, tá fazendo certinho? E a gente não faz certinho, né? Não fiz certinho, Deliane. Eu vou puxar a tua orelha, Deliane. Não, mas ó, Tu não fez certinho, Deliane. ó, é gel, é de um lado, é na perna. É aqui, é à noite. A gente chega. Às vezes a gente dorme antes De terminar de deitar na passar o cama. gel. Antes de deitar na cama, a gente já dorme do cansaço. E a gente pulava uns dias, pula outro. E isso faz toda a diferença no resultado do tratamento. A via transdérmica é uma via muito segura, uma via que funciona desde que a paciente faça o tratamento adequado. E depois que eu entrei no climatério e na menopausa, eu também deixei de julgar. Por quê? Porque é um saco Tu também deu tuas mancadas. usar o gel.
Aí tu deita, esqueci. Ele é diário? Ele é diário. Diário. Ele é diário e ele não seca com tanta facilidade, né, Isso, Deliane? tem que deixar secar. Daí Também quando melado, não vai fica esperando. perna, né? Ele é manipulado? Ele é Tu manipulado. manda fazer? Na verdade, existem hormônios na farmácia e existe o manipulado. Tudo que tem na farmácia, eu prefiro a da farmácia e o que não tem a gente manipula. Certo. Né? E ele demora para secar. E às vezes tu tá com pressa, às vezes tu tá cansada e isso incomoda. Eu sei que incomoda, né? E aí nós trocamos a tua terapia. Passamos para o implante, né? Para o implante hormonal. Isso. Isso. Aproveitando lá no implante, já coloquei o remédio para diabetes, já colocamos as vitaminas. E bem mais prático, né? Implante. Tudo isso dentro do implante, como é que Isso. funciona? O implante hormonal, Piti, é uma via de se administrar medicação. É o mesmo hormônio que eu uso na pele, só que ele é um comprimidinho. Não tem nada de chip da beleza. Chip quem usa é telefone. Nós não usamos chip, nós usamos implante hormonal, né? E isso eu corrijo sempre as pacientes que chegam falando, doutora, eu quero chip. Eu falo, eu não coloco chip não. Então, o implante hormonal é uma via de se administrar a medicação. É um comprimido que ele tem uma tecnologia que ele libera a mesma dose de hormônio todos os dias. E dura moderno 6 isso, meses. 6 meses? Existe o implante que dura 1 ano, que é um implante inabsorvível. Esse que nós colocamos era um implante absorvível. E aonde que coloca? A gente coloca no subcutâneo, na gordurinha aqui do bumbum. Tu coloca no consultório? No consultório com anestesia local. Dói, É de boa, Deliane? Não dói. Não dói nada? Foi rápido? E Bem no tranquilo. dia que ela foi me fazer a informação, né? Então, quem sabe a gente passa pro implante. Aí eu já quero. Tu nem sabia do que se tratava? Não, primeiro eu peço o que eu quero para depois saber as consequências. Confiou na Tabata, né? Confiei na Tabata. Eu tava ali já à procura dela por causa isso, disso, né? né? Não porque eu tô na frente dela, mas quando eu vi e eu me adaptei, assim, muito o jeito dela e eu gostei disso. E ela disse, vamos marcar para botar? Eu disse, vamos. Daí ela olhou e disse, mas peraí. Ligou para a secretária. A secretária, a paciente desmarcou do horário. Então, é agora. Feito na hora. Na consulta eu já fui e a gente já fez. Colocamos o chip, fiz o tratamento de 6 meses e retornei, né? Aí retornei já... Serelepa, né? Deliane, senta aqui, Deliane, me conta uma coisa. Tu melhorou já em quanto tempo? Olha, Tu sentiu mudança, Isso, assim? eu senti mudança porque foi um todo, tu entende? Sim, tu já se sentiu disposta? Eu contratei um personal. 10? Olha ali. Porque eu não, vou ser bem aquelas, né? Eu não consigo gostar da academia. Disseram que a gente vai pra academia com Um monte de gente que tá nos assistindo também não gosta, tá? Tu não tá sozinho. Tá tudo bem. E diz assim, se tu começar a academia, tu vai se apaixonar. Nunca me apaixonei. Se fosse assim, Não, né? não, Um parque de diversões, né, Deliane? Aí contratei um personal na minha casa. Ele ia todos 3 vezes por semana, né? Eu faço pilates, isso eu nunca abri mão, porque eu amo, sou apaixonada por pilates, faço há muitos anos. Então, 2 vezes por semana pilates, 3 vezes academia. Gente, pra quem não fazia nada, passar a fazer Não, eu 5 ia vezes dizer, por semana. então tu cumpriu as tarefinhas bonitinhas que ela te mandou, Isso, né? a medicação que a gente dá uma dormidinha antes de passar todos os gel. Mas depois que entrou O o implante, foi bem tranquilo. Assim, Piti, eu melhorei. Eu tive a disposição, talvez as vitaminas também ajuda já, né? Claro. Eu fiz, a primeira vez que eu fui nela, nos 3 meses, a gente fez o laser, né? Tá? Laser vaginal que eu me é apaixonei pelo laser. sensacional. Faço até hoje. O laser, ainda vou lá uma vez por ano. E a Pra gente faz. rejuvenescimento? Não, o laser vaginal, uma das coisas que a gente vai falar é a atrofia vaginal. A vagina ela é uma cavidade virtual, fechadinha, que ela abre para sair uma cabeça ou abre para entrar o pênis. E quando a gente entra na menopausa, a mucosa vaginal ela fica fina, ela fica atrófica. A falta do hormônio deixa ela rígida. Então, quando vai ter a penetração, a libido já não tá boa. E ainda sentindo dor, porque Não penetra, né? Não vai, né? até vai, mas entra Mas vai com dor, machucando. Aí não E quer aí mais, né, Deliane? faz Não. fissuras, que são pequenos cortes. E isso machuca. Como é que ela vai querer ter relação depois? Demora uns 3, 4 dias. Ela fica toda ardida, fica toda esfolada. A hora que tá recuperando, o abençoado do marido vem de novo. Ai, meu Deus. Então, o laser, ele devolve colágeno para a vagina. coisa ele bem boa, devolve né? elasticidade para a vagina. E é uma aplicação só? São 3 sessões. 3 sessões? Uma sessão a cada 30 dias. E a duração desse procedimento é de 18 a 24 meses. Então, tu vai ficar 1 ano e meio com a pepeca boa.
É um procedimento e fica, que vale... Deliane, fica eu mesmo. Eu voltei no outro ano, daí quando a gente volta um ano depois, a gente faz uma sessão. Eu voltei e pulei... Voltou a sentir prazer daí? Então, né? Também temos que ir pra nossa idade também, né? Que não é aquela coisa toda. Mas melhora. Melhor do que antes, né? Melhora. E eu acho assim, ó, pra gente também sentir prazer, a gente tem que estar bem, né? Não é só sentir o prazer, né? A gente tem que ir... Tá disposta, né? Bem Todo com aquele combo que a gente falou. Isso, a gente tem que estar se gostando também, né? E tu já gostava do que via no espelho, depois de tudo isso? Eu cheguei a emagrecer mais de 20 quilos. Mais de 20 Que coisa boa. Aí já tava depois de um ano, eu voltei, refiz o implante depois de 6 meses, eu já tava 1 ano e meio fazendo a terapia hormonal, já tava na academia, no pilates, já tinha emagrecido um monte, já. Quando a mulher emagrece, ela quer fazer o quê? Vamos se repaginar, né? Vamos fazer. Vamos fazer. Autoestima é tudo, né? Não, autoestima é tudo. Aí resolvi fazer a cirurgia da mama, estética, né? Aí já que tá toda de bem com a vida, vamos fazer. Fiz a cirurgia e depois de 30, 60 dias, que é protocolo, né? Toda cirurgia, ela fez a mastopexia, que é redução da mama, né? Então, o material que a gente retira da mama, ele vai para biópsia, ele vai para analisar rotina. Isso, a rotina, né? Todas vão, né? E bem tranquila, né? Porque faceira da vida com a cirurgia. Faceira da vida e de bem com a vida. Eu indicava para todo mundo, aí eu sou até chata, né? Ai, pois amiga, tu da idade? Ai, porque eu tô assim. Ai, vai fazer reposição. Dá voo e já vai lá na Tabata. Tudo. Aí, quando veio, deu uma alteração no meu resultado, né? Da mama, biópsia. Da biópsia. Isso. Aí, foi o meu médico cirurgião que me chamou e pediu para eu entrar em contato com o meu mastologista, né? Aí eu fui e com o resultado que a Tabata pode informar... Não era um câncer, Isso. mas existia uma atipia. Essa atipia, ela era benigna, mas ela aumenta o risco de desenvolver câncer. Então, era um alerta, assim, deu um alerta. E a terapia, e a gente sabe que a mama, ela tem receptores hormonais, né? Então, como ela tinha um risco aumentado em até 40% de desenvolver câncer de mama, junto com o mastologista, nós decidimos suspender a terapia hormonal, né, para minimizar o risco que ela já tinha aumentado. Tabata, então terapia hormonal dá câncer? Eu ia falar, não tem nada a ver. Não é que o hormônio... Isso não acelerou o processo. Não é que o hormônio dá câncer, mas ela tem uma mutação no tecido, na mama dela, que predispõe um risco aumentado. Ela fazendo ou não, só que o câncer, se você dá o hormônio, ele cresce mais rápido, ele fica mais agressivo. Mas é uma predisposição dela. Não é que qualquer mulher que faça terapia hormonal vá ter um risco aumentado de câncer de mama. Isso não é real, isso é mito, tá? O meu mastologista, na época, ele falou. Ele falou para entrar em contato com a ginecologista, para a gente conversar. Na época, ele disse, não é a reposição hormonal que te causou isso. Tu tens, né? Tu pode continuar fazendo a reposição hormonal? Pode. Tu pode fazer a reposição hormonal 2, 3 anos e nunca vir a ter. Exato. Tu pode parar a reposição hoje e daqui uns 6 meses vir a ter. Então, não está associado. Ele só pediu, na época, ele só não aconselha tu continuar a reposição hormonal por via de implante. Por quê? Porque, pelo menos foi o quê? Porque o implante é 6 meses. Ele é um implante absorvível. Se eu coloco... Por que eu sempre falei que eu nunca inicio uma terapia hormonal via implante? Porque eu preciso ver se ela se adapta, preciso ver se ela vai ter efeito colateral, E o implante eu coloco, eu não consigo retirá-lo. Não dá de tirar. Entende? Entendi. Então, o gel... Aconteceu alguma coisa, a gente vai parar de usar. Né? Então, por isso que se fosse fazer a terapia hormonal, a gente teria que voltar para a via transdérmica, não fazer mais na forma de implante. Na época ele falou. Continua, se sente à vontade, se for bom, que eu estava maravilhada, né? Porque eu estava mesmo bem, né?
Aí ele disse, só não coloca o implante, porque uma hora que tu vai Isso. fazer um exame e o teu resultado, a gente não pode esperar 6 meses, né, Isso. para o efeito do implante e para começar outro tratamento, caso vir a ter o câncer, né? Exato. Então, ele disse, mas tu pode fazer reposição hormonal. E o que vocês aprontaram? Qual foi o plano B? Aí tu voltou lá na Tabata, Eliane. Voltei. E ela falou a mesma coisa. Vamos fazer? Aí, sabe, né? Depois que a gente recebe um diagnóstico, mesmo sem a gente não ter o câncer, a cabeça da gente fica milhões, né? E tu toda feliz, né? Tu tava E toda eu tava, feliz. eu Na fase sou- eu boa sou- da vida. A vida é assim, eu sou a né? garota propaganda. A vida é assim. A gente não tem um minuto de paz, como Não. se diz. Uma surpresa atrás da outra. Então, a Tabata disse, vamos. Eu disse, sim, vamos. Aí, mandei fazer o gel. Aí voltasse pro Voltamos- gelzinho. voltamos Era o pro gel. mesmo gel, Tabata? Da Mesmo primeira gel. vez? É, A mesma coisa. composição. Só que não fiz. Não... Ficou com medo. Fiquei com medo. Ficou vou com dizer, medo? eu vou. Por causa do Eu acho que possível... assim, ó, é muita gente. Parece que a gente luta contra toda hora a gente tem que provar para as pessoas que não causa o câncer. Mas se a gente fala, é mãe, é tia, tudo que ouve a gente falar, mas o que tu vai fazer? Tu vai ter câncer. Por que falam isso, Tabata? Qual que é a associação Então, da terapia? desinformação, né? Como eu falei no episódio anterior, teve aquele estudo, o WHI, que foi um estudo muito mal feito e que realmente mostrou um aumento do câncer de mama, de trombose, de AVC, de infarto, mas foi uma terapia errada, num público errado. Então, as pessoas ficam com isso embutido, né? E aí é muito mais fácil você falar não faz para tentar diminuir risco do que vamos tentar entender o real aumento da tua chance. E aí, por opção, a gente falou, não. Então, eu falei para ela, se tu não se sente segura, tá tudo bem. Claro. Vamos manejar os sintomas, vamos comer pelas beiradas. E tá tudo certo, porque existem mulheres que não podem ou não querem fazer a terapia hormonal, né? Eu sou uma defensora do hormônio para quem quer e quem pode. Quem não pode, eu não vou falar, não, você eu não quero, não posso te ajudar. Porque tem coisas para se fazer que não são hormonais, né? E aí, obviamente, não vão oferecer o mesmo resultado que o hormônio, mas vai, sim, possibilitar qualidade de vida para ela, né? E foi isso que a gente escolheu, né, Deliane? Isso. E aí, o que tu fez, Eliane? Chá. Existe, né? Existe. Pode falar, existe chás Existem. que melhoram, né? Os calorão, os fogás, que se chama. Continuei a academia bem mal, mais ou menos. Peso, né? E... Tu voltou a engordar? Não. Não voltou. Controlando, assim, as coisas, né? Alimentação e... Isso. Continuamos, E tu né? segue assim? Eu sigo assim, por opção, ou por medo, talvez. Mas sigo assim. Vou dizer, Mas se no momento ela quiser voltar pro Lógico, gel, não tem problema tá nenhum. tudo certo. Tá tudo certo. Tá o tudo mastologista também não é... Fala que tá tudo certo. Isso, é. Porque a gente ouve muito, porque eu também tenho na minha família, que é um caso que aumenta mais, a gente tem pessoas com câncer, né? Sim. Daí também já tem mais essa coisa, né? Tá tudo bem, tá no teu momento. Vamos falar um pouquinho de sintomas? Vamos Falar de boa, sintomas. Ela falou boa. do calorão, né? Calor. Eu penso, né, Tabata, que o fogacho, que vocês chamam de fogacho, Isso. ele é o mais comum desses sintomas? Ele é o mais conhecido, mas ele não é o primeiro sintoma que vem na mulher no início do climatério. Qual Tá? que é? O sintoma mais comum e primeiro são sintomas depressivos. Depressivos, ansiedade, depressão. E isso por quê? Por que acontece isso? O nosso cérebro, o estrogênio, nós temos 3 hormônios principais: o estrogênio, a progesterona e a testosterona. O estrogênio, quando começa a acontecer essas oscilações dos hormônios, esses hormônios, eles vão influenciar nos neurotransmissores, que são substâncias que atuam no nosso cérebro. E esses neurotransmissores, GABA, dopamina, serotonina, são hormônios que vão fazer com que a gente fique Pra baixo. para baixo. Então, existe... Aí é por isso que a pessoa fala, eu tô com depressão. Não se atenta que isso pode ser um declínio hormonal, né? Então, existem medicações que são
antidepressivos, que são inibidores de recaptação de serotonina, como tem estalopram, tem sertralina, tem vários antidepressivos que são venlafaxina, que são utilizados para melhorar essa parte, mas se ela não tiver contraindicação ao hormônio, a reposição hormonal já vai fazer com que quadros leves a moderados de depressão melhore bastante. Né? Então, existe essa possibilidade tanto de usar o antidepressivo quanto de usar o hormônio. E, às vezes, a gente tem que usar os dois. E tá tudo bem, né? Mas, assim, várias... Tu era uma mesmo que usava mais de um antidepressivo. E aí, depois que a gente iniciou a terapia hormonal, a gente foi retirando. Uhum. Então, ao invés de ficar assim... eu não sou contra antidepressivo, claro que não, eles estão aí para serem utilizados quando necessários, mas é que isso deixa a pessoa embotada, deixa a pessoa morna. Tá feliz? Tô triste, com a mesma cara. Então, equilibrando o hormônio, e se for necessário manter a medicação, é isso aí que vai deixar ela bem. Tá, e que mais? Quais mais? Que mais? Tu tinha fogachos também, que era uma coisa muito, né? E a memória, né? Eu acho assim que a gente até se assusta, né? Eu cheguei uma vez, perguntei pro médico, será que eu tô com Alzheimer? Uhum. Aí ele faz aqueles testes, né? Mas é porque é uns lapsos, assim, que a gente não se acredita, E sabe né? por que isso acontece? Eu falo que os nossos neurônios são igual amiguinhos na fila da escola. Todos de mãozinhas dadas. Quando começa a ter essas oscilações hormonais, as mãozinhas se soltam. E aí vai um abençoadinho para lá, outro abençoadinho para lá. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro responsável pela memória, pelo aprendizado, por execução de tarefas complexas. E aí, as sinapses, que são as ligações entre os neurônios, aquelas mãozinhas dadas, elas ficam prejudicadas. E aí, o córtex pré-frontal sofre muito com isso. Então, por isso que a gente tem, muitas chamam de névoa mental. E eu ia te perguntar, porque dizem que quando a gente torna-se mãe, depois a tua memória também tem a ver? É porque eu falo que a gente ocupa o nosso HD com outras coisas, né? E a gente tem que entender que nós não temos um HD com infinita memória, né? Nós damos prioridades. Então, para coisas importantes, mas o déficit hormonal faz com que a facilidade que você tinha antes deixe de existir. Então, mas, gente, eu consegui aprender isso. Não é uma coisa que eu tenho facilidade, mas eu aprendia. Hoje eu esqueço. Hoje eu não consigo gravar. Eu leio um texto, daí eu tenho que ler de novo o texto. Ai, como que faz? A palavra foge. Não sai de casa, né? Vou pra onde, né? Isso, onde é que eu tô indo? Dá um medo, pane, né? Dá medo, tu tá dirigindo, mas se tu voltar a pensar como tu saiu de casa, como até que eu cheguei ali, aqui, né? olha, é assustador. É assustador. E falar no ler, eu fui a pessoa que eu mais amo ler. Eu sempre li, né? E eu cheguei uma época que eu não conseguia mais ler. Pela visão ou pela concentração? Não, pela concentração. Eu lia, passava 3, 4, 5, 10 páginas, eu não sabia mais o começo. Tinha que voltar e ler de novo. E quem me conhece, minhas amigas, minhas famílias, assim, que me conhecem, eles vão Eu sempre li, eu sou apaixonada. Eu lia livro numa noite. Mas assim, pegando esse gancho, tem seguidora minha que perguntou se afeta a visão, o climatério. Porque ela falou que, Piti, meu primeiro sintoma tá sendo a visão. Ela falou. Isso é uma coisa. A gente sabe que não é só a vagina que fica seca, mas a boca resseca, os olhos ressecam. Então, isso vai fazer com que a visão fica prejudicada, né? Então, a gente passa a usar óculos depois do climatério, depois da menopausa, porque existe. Isso é uma coisa inevitável, mas tá bom, tá tudo certo. Isso é uma coisa mas é uma coisa que chama a atenção da então, maioria procede mesmo. Procede. A visão é sintoma de climatério já. Sim, sim. Qual mais? Vamos mais. Temos tempo? O que mais? Qual mais tu sentiu? A memória, o fogacho, né? Isso. A depressão, que para mim foi, né? Que me derrubou, que eu não sou. Eu sou bem elétrica, então aquela coisa pausada ali. Lembrando do laser, então existe uma coisa que a gente chama de síndrome gênito-urinária da pós-menopausa.
ou da menopausa, do climatério. Então, a vagina fica atrófica. Algumas mulheres, algumas pacientes eu recebo com infecção urinária de repetição. Tá, mas tu tem infecção urinária, eu trato melhor, volta de novo. Mas por que eu tô fazendo? Por quê? Porque a vagina atrófica, a vagina ressecada pela falta do estrogênio, ela vai fazer com que a uretra, que era um canalzinho bem fechadinho, abra e facilite a subida de bactéria. Então, eu sempre oriento a paciente a fazer xixi após as relações, tomar bastante água, para essa água lavar a via urinária. Então, o laser, e existe outro... Ah, é só o laser? Não, existe tratamento, creme vaginal. Só que o creme vaginal a gente usa uma semana. É igual... Tu teve isso também? É igual... Eu não cheguei a usar o creme porque eu já parti pro laser ali, né? Mas é igual o gel, né? Então, a gente fazer um tratamento com creme vaginal uma semana, a gente faz, reinando ainda. Agora, parou de usar o creme vaginal, volta tudo a estaca zero, ela volta a ficar seca. Então, por isso que o laser vaginal entra nesse momento para ajudar muito mais a mulher. Mas para candidíase também? Porque altera, candidíase muitas mulheres têm de repetição também, né? Então, na verdade, na mulher na menopausa, algumas chegam e falam, Tabata, eu tô com candidíase. Aí, tá, mas tem corrimento? Mas coça. Aí eu vou examinar, não tem cândida. Só que a atrofia também gera coceira. E aí é uma confusão, elas acham que é candidíase e não é. A ausência do estrogênio altera pH da vagina, altera a flora vaginal, altera a flora intestinal. Então, tu pensa, a vagina sofre muito também com isso. Então, a gente precisa equilibrar essa flora vaginal para evitar infecção urinária de repetição, para conseguir ter relação sem dor, sem machucar e sem ter coceira. Ganho de peso, Tabata, é um dos sintomas também? Isso é uma dor. Muito, né, as mulheres falando, né? Entrei na menopausa, eu não consigo mais perder peso. Tu ganha, mas e é mais difícil de perder? Perde, né? Isso é muito comum e é uma dor muito grande pra gente, porque o que acontece? A deficiência de estrogênio, aí vocês vão falar, gente, mas que saco tudo é esse estrogênio? É ele, gente. Culpado de tudo. O estrogênio é o maestro da orquestra feminina. Né? Então, quando diminui o estrogênio, essa oscilação desse hormônio vai fazer com que aconteça uma redistribuição da gordura corporal. Aumenta a gordura visceral, aumenta a gordura na circunferência abdominal. Então, o corpo da mulher que antes era assim, passa a ser assim. Ele fica arredondado. Por isso que a gente vê um monte de senhorinha assim, né? Exatamente. Né? Nesse formato. Exatamente. E aí, a terapia, às vezes as pacientes vêm, ganhei peso, não sei o quê, nós vamos começar o hormônio, eu vou emagrecer. O hormônio não emagrece ninguém. Ele vai simplesmente fazer com que você deixe de ganhar. Além do ganho da gordura, acontece perda de massa muscular. Acontece uma redução na taxa metabólica. Então, o nosso metabolismo fica mais lento. Puxa o freio de mão. Tá, mas eu como a mesma coisa, treino a mesma coisa e tô engordando. Aí, sempre tem uma pessoa inconveniente que fala, come escondido. Não é, gente. Não é. É mais difícil perder mesmo, né? É mais difícil. Então, a gente tem que daí, depois que estabilizou a terapia hormonal, a gente entender e traçar uma estratégia para perder o que ganhou. Porque o hormônio não vai fazer você emagrecer. Ele só vai fazer você deixar de ganhar peso, né? Então, isso é uma das coisas que as mulheres mais se queixam no consultório. Ganho de peso, né? E que não sai, né? E que não sai. Gruda na gente e fica. Ele quer a gente, né? Quer ficar grudadinho. Esses dias eu tava assistindo um vídeo, Tabata, onde uma artista de alto escalão, conhecidíssima, falou que existiam mais de 160, acho que era um número bem grande, bem alto, de sintomas de menopausa. É tudo isso? Então, na verdade, a literatura, ela fala em 30, 35, né? Que são catalogados, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, osteoporose, você sabia que pode ser uma coisa que é decorrente da menopausa? O osso, ele é dependente de estrogênio. Olha ele de novo! De novo, abençoado. De novo, ele voltou! Então, ele vai enfraquecer os ossos, aumentar risco de fratura por osteoporose e essa pessoa pode morrer.
Por quê? Porque ela vai ter que ficar acamada, ela vai ter que parar de fazer exercício, ela vai perder muita massa muscular, então ela vai ter dificuldade depois. A gente sabe que músculo é patrimônio, né? A musculatura é o que vai nos dar independência no futuro. Se você quiser andar sem muleta, faça musculação. Porque é isso que vai nos dar independência. Não é cardio, né, Tabata? Não é cardio. É puxa-ferro mesmo. O cardio é importante, sim, para o nosso funcionamento do nosso metabolismo, para a nossa resistência física, mas nós, mulheres maduras, precisamos de músculo. Isso é o mais importante, né? Outra coisa que é muito comum e pouco falada, alterações cardiovasculares. O nosso coração, os nossos vasos sanguíneos ficam mais enrijecidos, aumenta a pressão alta, aumenta risco de infarto, de AVC, tudo pela falta do hormônio. E vocês notaram, não sei se vocês perceberam, que eu não falei em nenhum momento dos outros 2 hormônios, né? A progesterona e a testosterona. Como eu falei, o estradiol, ele é o maestro da orquestra, é o cara mais importante. Na mulher que tem útero, nós precisamos repor progesterona para proteger o útero dessa mulher, tá? Nas mulheres que não têm útero, às vezes, na maioria das vezes, a gente não repõe. Às vezes nós utilizamos com algum outro fim, mas nós não precisamos estar repondo a progesterona. E testosterona, muito se fala mal, porque testosterona não é um hormônio feminino, é um hormônio do homem. Testosterona é um hormônio do ser humano. Mulheres Só que também mulher tem numa quantidade aqui e homem tem numa quantidade aqui. Do mesmo jeito que homem também tem estradiol, só que em proporções diferentes da gente. Então, a testosterona, ela é muito importante, mas ela é secundária. Nós nunca podemos, e eu pego várias pacientes que chegam no consultório, faz terapia hormonal? Faço sim, doutora. O que tu usa? Testosterona. Então, mas e o que mais? Não, mas é porque minha libido é baixa. Não, mas olha só, mas e o que mais? Estradiol baixo também baixa a libido. Testosterona se o estradiol estiver na medida certa, no valor certo, repondo e não obteve o resultado que a gente teve, a gente pode usar sim a testosterona. Só que o que a gente vê, por que falam tão mal dos hormônios? Doses erradas. Doses fisiológicas não dão efeitos colaterais, não vão cair cabelo, tu não vai virar a musculosa para fazer músculo é muito difícil, a gente malha pra caramba e não é fácil fazer músculo, né? Quem vê pensa que assim, vou usar uma testosterona e vou virar maromba. Não é simples assim. Então, doses fisiológicas não fazem isso. O problema são os excessos, que é aí que causa as consequências ruins e as pessoas falando mal de terapia hormonal. Sem saber, né? Sem saber. Eu acho que o cerne disso tudo é a desinformação, né? Pelo que a gente observa, né, Com certeza. Tudo falando isso, né? Isso, com certeza. E médicos têm que se informar. Médicos têm que estudar. Até porque a gente confia neles, Exato. né, Deliane? Não, a gente não Se entende, eles a gente procura eles. Por favor. Eles que têm que indicar, exato. né? Então, a gente tem que ler mais, abrir mais o nosso coração. Testosterona não. Calma. São crenças meio prontas. Vamos conversar, assim, exato. Outra coisa, né? A gente não pode se conformar porque, tu chegou nessa idade, agora tu vai ficar mais gorda, não vai mais sair, tu vai ficar com falta de vista, vai lá, bota um óculos, isso, né? No tempo da nossa mãe que aconteceu isso. Gente, vamos... E há uma pressão, né? Do tipo, quer ser agora né? jovenzinha, Isso, quer competir com a filha, quer, enfim... Não quer aceitar a idade que chegou... Eu aceito. E geralmente quem fala isso é quem já se entregou, né? Claro. Porque quem tá ali na boa, quem tá mas na boa, não... eu tenho a minha mãe com 84 anos, mas ela não sabia que musculação, se ela não fizesse, ela ia chegar no tempo que agora ela usa uma muleta. Aí a gente bota ela fazer fisioterapia, mãe, tem que fortalecer as pernas, né? Porque é bom até pro cérebro, né? Isso. Então, assim, mas ela não teve essas informações. E hoje em dia a gente tem outros recursos, né?
Então, vamos procurar para ter uma qualidade de vida melhor, né? Não é que eu não quero aceitar, quero ser a jovenzinha sempre. Eu sei a minha idade, eu sei do que... Mas uma qualidade de vida, né? É isso aí. Para poder ter força para viajar, para namorar, fazer pra o passear, básico, né, Deliane? O básico, né? Ir para academia chorando, Subir mas uma escada sem, né, sem ofegar. Exato. Então, e tem, né? E tem outras coisas, mas daí fico muito apegado naquela coisa, né? Fazer a reposição hormonal, Deus o livre, vai ter câncer. Tá, e a minha família que ninguém fez a reposição e eles têm câncer, então a gente vai tirar da onde? Exato. Botou prótese de silicone e vai criar câncer, que eu já fui acusada, né? Ai, tem prótese por isso, que agora tu estás com esse problema. Mas e outras que têm e nunca botaram? Então, a gente... O ir buscar o conhecimento, né? E eu sou muito disso, né? Eu vou e faço o que eu quero, tipo... Eu gosto, eu achei que tinha que fazer, eu fui lá, eu fiz. Nenhuma amiga minha tinha feito reposição, porque tem esses pensamentos, né? Aí eu digo assim, gente, melhora. E elas viram, né? Assim, mas vamos estudar, vamos ver. E é aquilo que eu sempre falo, né? Juntas somos mais fortes. Nós temos o dever de nos ajudar, de espalhar informação, de quebrar tabu, de quebrar preconceito, Isso. né? E que bom que nós temos profissionais para nos ajudar, né? Isso, e hoje tem que aproveitar, né? A gente ouve, a Tabata faz vídeos, mas a gente vê já outros médicos, né? Fazendo, falando. Então, vamos aproveitar os recursos que tem, né? Isso mesmo. Não vamos se entregar cedo, né? 50 anos agora. Imagina, 50 anos. Né? 50 são os novos 30, Deliane. Entendeu? 50 são os novos 30. Nosso tempo tá acabando. Eu sei que a doutora Tabata Monzer tem uma dica de leitura. A gente vai fechar esse episódio com dica de leitura? Boa, isso O que mesmo. tu trouxe aí para os nossos telespectadores? Gente, esse livro é um livro que eu indico para todas as mulheres, tá? O Cérebro e a Menopausa. Lisa Mosconi é uma neurocientista que estuda muito Alzheimer. Ela tem um ambulatório, ela faz pesquisas, ela tem um ambulatório em Nova York e ela faz muitas pesquisas sobre isso. E tem uma frase aqui que, olha como ela finaliza essa capa. O Cérebro e a Menopausa é uma carta à feminilidade e um grito de guerra para que todas as mulheres abracem a menopausa munidas de conhecimento e confiança. Então, é exatamente isso que nós estamos aqui querendo fazer, né, Piti? É passar informação, munir todas as mulheres de conhecimento. Porque esse livro ele fala não só sobre o cérebro e a menopausa, mas todos os sintomas, como que podemos tratar. É uma leitura leve, é uma leitura que... Eu ia te perguntar, que isso importa muito, né, Tabata? Isso, é uma leitura gostosa. É pro leigo mesmo, né? Não tem termos medicinais aqui. Até tem, mas são termos que ela fala e ela explica. Porque são termos que a gente vem ouvindo cada vez mais. Então, esse livro foi feito para o leigo. Não é um livro assim, esse eu não posso ler porque eu não sou médica. Não, vale muito a leitura. Indico para todas as minhas... Posso ler um trechinho? Sabe que eu adoro ler um trechinho, né? Página 244, olha, Deliane. Nossa agenda vive lotada, com trabalho, família, filhos e várias outras responsabilidades, ou todas as opções acima, e pode não ser tão fácil encaixar atividades físicas na rotina. De qualquer maneira, vale muito a pena manter os olhos no prêmio. Mais energia, melhor sono, melhor humor, mente mais clara, menos estresse, menos ondas de calor e a lista continua. Então, a questão deve ser como incluir as atividades físicas na sua rotina. E não se isso é ou não possível. Quer seja uma questão de repensar suas prioridades ou encontrar maneiras criativas de incorporar atividades físicas ao dia a dia, veja algumas dicas que podem ajudar. E é uma linguagem bem... Entendeu? Bem tranquila, tá? Já gostei desse livro. Tem que ler. O Cérebro e a Menopausa, a nova ciência revolucionária que está mudando como entendemos a menopausa. Tu conhecia esse aqui? Não. Eu só ouvi falar, não li o livro ainda. Tem que ler. Leiam, porque vocês vão adorar. Vale muito a leitura. E eu acho que toda mulher... Tabata, eu ainda não entrei na menopausa. Não tem problema, leia, porque você está se preparando para a sua menopausa. Deliane, um recado, Deliane, pra mulherada que está nos assistindo e falaram, eu tô igual a Deliane, isso aconteceu comigo, eu tô sentindo isso.
Isso. Não deixe ser influenciado por outras pessoas que... Tapa os ouvidos. Tapa, vai, procura informação. Eu acho muito engraçado que todas as etapas da minha vida, quando eu passo alguma coisa diferente, a minha doença, a menopausa, o meu marido ele vai lá e lê. Daí ele volta. Sabia que a pesquisa deu não sei o quê, não sei o quê. Isso. Então, eu acho assim, é fundamental. Porque a gente também, dos sintomas que provavelmente vai ficar para outro dia, a irritabilidade, como a gente muda verdade, de humor, disso, né? Assim, uma hora a gente tá amada, na outra hora a gente tá dando... Quer matar quem tá do lado? Isso, a gente dá 2 coisas. Isso é bem comum também, tá? Bem comum. Assim, quem vive ao nosso lado, assim, filho, marido, os parceiros de trabalho, assim, eles também têm que se informar. Isso. Porque é muito importante para uma mulher, o marido entender, os filhos entender o que apoio, a gente... né? O apoio, né? Isso. Outra coisa eu não estou fazendo reposição, mas eu sei ali, a atividade, eu acho que a gente vai ter um pouco mais para mim, agora que eu não estou fazendo reposição, mas um trabalhinho a mais, né? Ter a força de vontade de continuar indo para academia, né? Alimentação. Mas tu viu que isso mudou a tua vida? Isso. Atividade né? física, então, alimentação assim, eu só não estou boa. fazendo reposição agora, né? Mas as vitaminas, estou indo todas as vezes, né? Tu pensa em voltar com a reposição? Eu vou deixar. Na verdade, eu tenho 1 ano ainda para voltar na mama, para repor tudo. Vai dar uma olhadinha e aí depois... Se a gente ficar tudo tranquilinho. Boa. Isso. Então, assim, vamos lutar com outras armas que tem, né? A gente sabe que faz bem isso. Então, é isso que eu tô tentando e vamos se informar. Ouvir, ler, é tanta coisa nova que está chegando, moderno e que dá resultado. Inclusive esse podcast, né? Além da pausa que nasceu por isso, né, Tabata? Isso mesmo. Recadinho, Tabata, para quem está nos assistindo e lá no começo da nossa conversa viu, né, a Deliane falando, eu também quero essa reposição hormonal. Calma, isso. Não é muito assim. Reposição hormonal é maravilhosa quando bem indicada e quando bem acompanhada. Então, você que está em casa... busque informação, busque um atendimento de uma pessoa que te acolha de verdade e que te ajude a mudar de vida. Só que não se esqueça, se você não fizer a sua parte, não vai surtir efeito. Então, atividade física e alimentação saudável são essenciais. E aí, nós estamos... prontas para mais um episódio que vem mais coisa boa, mais novidades por aí. Já definisse, né, qual é o próximo assunto? Já tem assunto, só que eu não vou dar spoiler. É super organizada, ela já tem toda a lista dos episódios. Eu aqui não vou contar, né? O cérebro é a menopausa, fica a dica para vocês em casa, né, Tabata? Vamos isso agradecer aí. A nossa muito convidada, Deliane. Eu adorei saber a vida real mesmo, de quem sentiu na pele tudo isso. Eu adorei também participar com vocês. Vou confessar que eu tava bem nervosa. Nem doeu, tu viu? Não foi uma conversa bem tranquila. Eu falei pra ti. Bem tranquila. Que bom. Obrigada pela presença, minha linda. Eu que agradeço. E conte comigo. Tá vendo? E assim nós nos despedimos do nosso 2º episódio. Passou rápido, né? Rápido, de Passou novo, rápido, mas nós vamos piscar e já vem aí o nosso terceiro... Em 15 dias estamos terceiro de volta. encontro. Um beijo. Beijo. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Até.